Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo da mensagem da palavra do Senhor. E hoje vamos trazer um assunto sobre Jesus, um assunto que é polêmico e tem causado bastante disputas ao longo dos séculos. Jesus transformou a água em vinho ou em vinho novo? Tem se surgido muitas dessas dúvidas e a questão é como que Jesus transformou a bebida alcoólica mesmo? Como é a situação? Vamos ao texto. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Sempre esse é o. Né? Maria aí, ela resumiu, ela foi resolutiva. Essa é a vida do verdadeiro discípulo, fazer tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhes: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Evangelho de João, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Água é uma pequena molécula que tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Vinho tem átomos de carbono, nitrogênio, hidrocarbonetos, ácidos orgânicos, aldeídos, etanol, álcoois superiores, cetonas, ésteres, compostos fenólicos e outros. O Senhor Jesus precisou de um pequeno reator atômico nuclear para arrebentar os átomos e produzir essa transformação. Foi seu poder que começava a ser usado em seu ministério. Separar aqui prótons, nêutrons e elétrons. Para reestruturar de novo, porque a água não tem carbono e nitrogênio e os demais elementos. É um processo de fisão, né? Quebra de núcleo, e fusão, que é ligar. Você quebra os átomos e junta-os novamente de forma diferentes. Havia 6 talhas com água, 34 litros cada, com medida de 3 almudes, conforme a Almeida Revista Corrigida Fiel, ou metretas, conforme a Almeida Revista Atualizada. São 102 litros, vezes 6 talhas, nós temos 612 litros de água que foram transformadas em vinho. Para fazer essa transformação seria necessária a energia produzida pelas mais de 200 bilhões de estrelas em nossa Via Láctea, em um dia. Há 100 bilhões de galáxias e 10 sextilhões de estrelas visíveis. São 10 e 22 zeros, né? Até onde se sabe. A ciência sabe o que foi feito, só não sabe de onde veio tanta energia para transformar a água em vinho. Jesus é criador, né? Tem que ser um Deus para fazer isso. Jesus é Deus, é um dos 6 pilares do Evangelho do Reino de Deus. Jesus é Deus, é o primeiro deles. Nos tempos de Jesus, para matar a sede sem levar a embriaguez, o vinho era diluído com água para manter 1/3 e 1/10 de sua potência. Como não havia nenhum processo de purificação de água, o vinho misturado com água era mais seguro para se tomar do que somente a água. Jesus deu vinho para um povo. Aí a pergunta, né? Jesus deu vinho para um povo que já tinha bebido tanto na festa? Essa é a dúvida. Tem uns que acreditam que deu, outros não. Então nós vamos estar analisando isso no contexto, né, e explicando isso de diversas maneiras. Naturalmente que os originais aqui, o original vai ser fundamental para nós. Nós vamos usar também o Antigo Testamento. Parte dos estudiosos e teólogos estão divididos na opinião. Um grupo que acredita firmemente que é vinho mesmo, com álcool, bebida alcoólica. Outro grupo acredita que é o suco de uva. E qual teria razão? Vamos lá.
Para chegarmos a uma conclusão coerente, temos que fazer algumas considerações. Então, para que a gente possa... E é isso que eu vou deixar para você. Eu vou dar essas considerações e, mediante ela, você vai tirar a sua opinião. Porque a finalidade em si aqui do canal é de instrução, mas também de deixar as pessoas livres para fazer as suas escolhas, né? As consequências são obrigatórias, mas a gente precisa ser livre. Como estavam os convidados? Naturalmente que eu sempre coloco a minha opinião, aquilo que eu creio. Mas você também tem o livre-arbítrio. O primeiro ponto, a primeira consideração. Como estavam os convidados? Como é que estavam? Que situação que eles estavam? João 2,10. Quando lá tem bebido bem. Traduz a Almeida Corrigida Fiel. Quando já tem bebido bem. Já beberam fartamente. Traduz a Almeida Revista Atualizada. Já beberam bastante. Traduz a King James Atualizada. Já estão embriagados. Traduz a Bíblia de Jerusalém. Tradução católica. Terem bebido à vontade. Traduz a Bíblia Judaica Completa. E quando estão embriagados, traduz a Bíblia Textual, que é uma tradução mais recente. Essa frase tem produzido muitas dificuldades para os intérpretes, porquanto alguns não desejam admitir que significa estar embriagado, como corretamente traduziram a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica, e a Bíblia Textual. E como podemos perceber, se tiver um pouco de conhecimento da língua portuguesa, pelas traduções da Almeida Corrigida Fiel, tem bebido bem. E já beberam bastante, a King James atualizada. Tem bebido bem e já beberam bastante, são expressões em português que significam isso. Mas tudo bem, isso é só para começar. Contra isso, porém, temos que, noutro texto, onde aparece em grego a expressão beberam fartamente, conforme traduz a revista atualizada, isso significa estar embriagado. No grego clássico, metuo, que é o termo... era metaforicamente usado com o sentido de estar encharcado, empanado em qualquer líquido ou estar estonteado de pancadas. O uso metafórico desse vocábulo se tornou comum como gíria, indicando um homem embriagado, como se estivesse encharcado ou molhado. Em Efésios 5,18, depois eu vou gravar um vídeo sobre isso também, porque ele gera bastante dúvidas e a gente vai ter que fazer uma análise melhor. Por exemplo, o verbo é traduzido como não vos embriagueis com vinho, o mesmo verbo usado aí, correto? Também em Mateus 24:49, Atos 2:15, 1 Coríntios 11:21, 1 Tessalonicenses 5:7 e Apocalipse 17:6 é traduzido por embriaguez. A embriaguez é tecnicamente, então veja bem, todos os verbos, todas as vezes que ele está aparecendo na Bíblia, ele significa estar embriagado. Então, querer negar que só nesse texto ele não significa, a gente já está indo contra um consenso da Escritura, de como os autores utilizaram o verbo. A embriaguez é tecnicamente identificada quando o BAC, o Blood Alcohol Concentration, ou nível de álcool no sangue, atinge 0,08%, que são 80 miligramas por DL, ou mais. Nesse ponto, há já prejuízo nas funções cognitivas, motoras e de julgamento. O NIAA, ou NIAA, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, ou Instituto Nacional sobre Abuso de Álcool e Alcoolismo, define que uma dose padrão de álcool... Então a gente vai definir aqui como se vê uma pessoa alcoolizada para a gente ter um parâmetro, correto? Na época não tinha isso, mas é só para a gente ter um parâmetro, que eu acho que isso é importante fazer. Uma taça de vinho de 150 ml tem 12%, quer dizer, 14 gramas de álcool puro. Esse NIAA, ele define também como embriagado um homem de 70 quilos, um cidadão que tem mais ou menos o meu peso, devo estar com 70, 74, 4 doses em 2 horas, 0,08%. Então já estaria embriagado. Uma mulher de 60 quilos, com 3 doses em 2 horas, já alcançaria também esse 0,08%, já estaria embriagada, então, na definição dele. Para efeito de comparação, a informação do apóstolo João é suficiente para se concluir que os convidados estavam, de fato, como o texto grego diz, estavam embriagados. Então vem a pergunta resolutiva. Nós estamos começando na primeira, tá? Tem mais. Jesus daria mais de 612 litros de vinho alcoólico para tantas pessoas já embriagadas? A resposta é óbvia. Jesus jamais faria tal coisa. Mas você está resistente e não é a minha intenção aqui provar o contrário. Eu vou mostrar o texto. Você vai fazer as suas escolhas. A frase estavam embriagados no Antigo Testamento. É importante a gente ver, porque é judeu,
né? E vamos ver como é que eles fazem. O texto de João 2,10. Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já estão embriagados, né? O verbo está aí, metistosen, estão, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. A palavra grega usada aqui é metistosen, forma do verbo metisco, que significa literalmente embriagar, ficar embriagado, mas também pode significar estar satisfeito de vinho ou beber em abundância, dependendo do contexto. Em Jeremias, na Septuaginta, agora nós vamos ver isso mesmo, importante. O que é a Septuaginta? Aquela famosa tradução dos 72 rabinos judeus, que eram mestres em hebraico, tanto quanto em grego. Eles traduzem o Antigo Testamento para o hebraico, para o grego, correto? Um dos textos que usa o mesmo verbo, o metisco, é Jeremias 51,7, na Septuaginta, que equivale a Jeremias 28,7. Então, a forma com que os judeus fizeram capítulos e versículos não é igual a que foi feito no Ocidente, pelo pastor e pelo padre, né? O padre fez a divisão da Bíblia em capítulos e um pastor fez a divisão em versículos, né? Mas lá é diferente. Então, no hebraico, o Jeremias 28,7 equivale na Septuaginta, equivale aos 51,7. Babilônia era um cálice de ouro na mão do Senhor, que embriagava toda a terra. No grego, lá em Jeremias 28,7, ele foi passado assim: cálice de ouro na mão do Senhor que embriagava. Aí entra o metisco, toda a terra. Ele usa isso daí. Esse verbo aqui traduziu o verbo hebraico shakar. Shakar, que significa estar bêbado, estar embriagado, estar intoxicado, fazer com que se embriague. O verbo metisco, aqui em Jeremias, é o mesmo usado em João 2,10, que ainda que em forma diferente, né? Presente ativo versus aoristo, passivo subjuntivo, que é um verbo que não tem em português, né? O aoristo. Portanto, temos uma segunda prova de que o verbo usado pelo apóstolo João indica que os convidados do casamento de Caná da Galileia já estavam embriagados quando Jesus operou o milagre e transformou a água em vinho novo. Então, veja bem, a comparação. Então, assim, na Escritura, no Novo Testamento, e quando a gente pega o Antigo Testamento e vê a versão quando foi transformada em grego, o verbo também significa estar embriagado. Portanto, a questão textual, a gente está vendo que claramente isso quer dizer. Então, novamente, vem a pergunta resolutiva. Jesus daria mais 612 litros de vinho alcoólico para tantas pessoas já embriagadas? Resposta. A resposta é óbvia. Jesus jamais faria tal coisa. Jesus transformou a água em vinho novo, conforme veremos a seguir. Vamos lá. Um terceiro, o termo oinos no grego. Oinos tem dois significados distintos, pelos principais dicionários que eu consultei. Significa o vinho fermentado, que é o vinho mesmo alcoólico, e significa o vinho novo, ou suco de uva fresco, ou não fermentado. Então ele pode significar ampelos, por exemplo, lá no vídeo sobre a ceia, eu falo sobre isso na questão da ceia. Mas aqui, o ampelos, ele é o suco de uva, um termo específico. Agora, a palavra oinos não é exclusiva para vinho, ela também pode significar suco de uva. Na Septuaginta, em Isaías 16,10 e Miqueias 6,15, é usado para descrever o suco de uva fresco, que não foi pisado. Isso é feito com base no contexto e análise linguística do texto bíblico. Então, tem que fazer uma análise mais da linguística, né, para você poder entender. Então, em Miqueias 6,15 ele diz: tu semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e pisarás o mosto, mas não beberás vinho. E o texto de Isaías: e fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares, e farei cessar o júbilo. Isaías 16,10. Então, todos esses textos, o contexto é a explicação o termo utilizado para suco de uva, né, o vinho novo. Em Apocalipse 19,15, o mesmo João: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus.
é do Deus Todo-Poderoso. O vinho aqui, oinos, se refere ao suco de uva fresco que sai do lagar, indicando que ainda não passou pelo processo de fermentação, portanto, ainda não é alcoólico. Então, oinos também é utilizado aqui, correto? O suco de uva fresco é usado para simbolizar a punição de Deus, enfatizando a ideia de justiça e julgamento. E o símbolo fica melhor sem o teor alcoólico, correto? E aí, então, a referência, inclusive, de umas utilizadas aí das citações de fonte. Um quarto ponto. Quando o oinos vinho novo é suco? Vamos ver Jesus falando. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Marcos 2:22. A palavra oinos aqui, nessa frase feita, vinho novo, se refere ao suco de uva elaborado recentemente, ainda não fermentado. Por isso que ele fala vinho novo, que foi feito recentemente. Então ele não foi fermentado, é vinho novo, é suco de uva. O milagre de Jesus produziu um vinho novo, ou seja, um suco de uva antes da fermentação. Foi rápido, né? Um vinho novo. Um quinto elemento, a consideração a ser colocada aqui para todos. A Páscoa, não usar nada com fermento. Deus proibiu que se usasse qualquer coisa fermentada no dia da Páscoa. Êxodo 12, versículos 14 a 20. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Êxodo 12:19. O grifei é meu. O fermento, a palavra serror, significa fermento, como aumentado pela fermentação. Assim, na Páscoa não se podia usar nada fermentado. Verdade, esta enfatizada também no Novo Testamento. Mateus 16, 6:12, 1 Coríntios 5, 7, 8. Né? O vinho não é fruto da videira, o vinho é fruto da fermentação. O vinho novo, ou suco de uva, que é fruto da videira. Alguns chamam de glorificação alcoólica, tipo o pessoal da congregação do barril ou a comunidade do gole santo, que a gente costuma falar aqui, né? Do povo que quer fazer uma distorção do texto da escritura para defender a sua bebida. Cada um é livre para fazer suas escolhas. O nosso problema é quando você quer usar a Bíblia para defender o seu pecado, correto? O suco de uva é sim fruto da videira. Jesus cumpriu toda a lei, portanto, se ele cumpriu toda a lei, ele não desobedeceu. E esta ordem, então, essa ordem também ele não poderia desobedecer. Ele cumpriu toda a lei. Porque o primeiro milagre de Jesus aconteceu na semana da Páscoa. Aí a gente pega o contexto. E analisando o texto em questão dentro do contexto, né? João 12:13. E estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. João 2:13. Então, um pouquinho à frente a gente vê que ele estava na semana da Páscoa. Concluindo então, com base em João 2:10, o grego original enfatiza que os convidados estavam embriagados e Jesus não seria incoerente de dar-lhes mais bebida alcoólica. O termo oinos, em grego, também pode significar suco de uva não fermentado, vinho novo, conforme o grego original diz. Quando o oinos no texto grego é vinho novo, o termo original designa suco de uva não fermentado. Em João 2:13, o milagre de transformação da água em vinho foi na Páscoa, e o próprio Jesus proibiu aos judeus qualquer coisa fermentada nessa época, conforme Êxodo 12:19, que eu acabei de ler. Portanto, o milagre descreve que Jesus transformou a água em vinho novo, ou seja, em suco de uva não fermentado. As fontes acadêmicas estão aí, para a gente conferir, aqueles que gostam de conferir. Portanto, eu creio que com todas essas especificações, a gente daí, você é livre para tirar as suas conclusões. Então, com todas essas, né, recapitulando, todas elas, né, o texto original de João 2:10 indica que estavam embriagados, Jesus não faria isso, mental. O termo oinos, ele significa suco de uva, né, o vinho novo. Quando o oinos no texto grego é vinho novo, o termo original designa o suco de uva não fermentado. Então, por isso que fala novo, né, porque ele não foi fermentado ainda. Em João 12:13, o milagre de transformação fica claro que foi na Páscoa. E sendo na Páscoa, era proibido coisa fermentada. Então, Jesus não poderia transformar numa coisa proibida, correto? Portanto, o milagre descreve claramente que Jesus transformou a água em vinho novo, ou seja, em suco de uva não fermentado. É muito difícil você sustentar o contrário, tendo
todos esses elementos, especialmente os originais. É muito complicado você ir contra os originais. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, deixa o seu gostei aí e também o comentário de edificação para os irmãos. Naturalmente que você não é obrigado a concordar com tudo, mas está aí à exposição e fica livre aí você para fazer suas escolhas. E, por favor, compartilhe isso com outras pessoas que com certeza vai ajudar. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.